Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Se você trabalha com bolo, está montando um delivery ou precisa de um cardápio lucrativo, esse vídeo aqui pode mudar completamente a forma como você faz bolo de cenoura. Hoje eu vou te mostrar 4 versões de bolo de cenoura fáceis, todas receitas testadas, vendáveis, para você escolher aí qual combina mais com o seu tipo de cliente e com a sua rotina. Então fica até o final, porque tem muita gente que erra justamente na escolha da versão, e isso faz perder venda. Lá no meu canal do WhatsApp e também no grupo das confeiteiras, muitas pessoas me pedem bolo de cenoura. Mas não é qualquer bolo de cenoura. É bolo de cenoura com ingredientes simples e que venda bem. Existem versões diferentes, cada uma com um custo, uma textura e um objetivo. Por isso hoje eu não vou comparar. Vou te mostrar as opções para você escolher qual é melhor para a sua realidade. Então, se você é novo aqui no canal e esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, já se inscreva, deixa um like, um comentário para o YouTube entender que o nosso conteúdo é útil para você e fique à vontade para poder maratonar os vídeos aqui no canal, porque tem muito vídeo aqui onde eu te ensino a fazer uma renda com bolos caseiros. Pessoal, eu vou fazer aqui as massas, né, dos bolos de cenoura, mas antes de começar eu tenho que falar para vocês alguns detalhes que vocês precisam se atentar. A primeira coisa que vocês precisam se atentar é quanto à escolha da cenoura, tá? Não escolham aquelas cenouras que estão murchas, que quando você dobra, ela morga junto. Ela dobra junto. Você tem que dar preferência para essas cenouras assim, ó, que estão durinhas. Ouviu? Bem crocante. Porque essa cenoura aqui, ela não é borrachuda, não vai impedir tanto no crescimento do seu bolo, quanto não vai deixar o seu bolo embatumar. Então, se a sua cenoura tiver murcha, não usa. Tem que ser uma cenoura durinha, fresca. Outra coisa, uso da balança é essencial, principalmente se você vai trabalhar com bolos. Por quê? Se eu lhe passo uma receita de bolo de cenoura, por exemplo, e falo para você usar 2 cenouras, olha a diferença dessas 2 cenouras. Se eu coloco 2 desse tamanho, bem grande, olha só o tamanho. E você tem 2 na sua casa que são pequenas, não vai dar o mesmo resultado. Então, tenham sempre em casa balança. Essa cenoura aqui pra mim tá pesando 225 gramas. Bolo de cenoura, gente, é algo que você tem que fazer com exatidão. Os ingredientes têm que ser pesados, tá bom? Aqui, por exemplo, ó, eu tenho 110 gramas de cenoura. Eu ralei ela previamente, porque eu tô com um liquidificador aqui em casa, que não é o que eu costumo utilizar para trabalho, então ele é um pouco mais fraco. Então, eu ralei no ralador grosso, tá? Mas você pode cortar a cenoura apenas, você vai higienizar, né? Raspar ela e cortar as rodelas. E a quantidade de cenoura tem que ser exata, gente. Tem que ser algo pesado para poder dar certo. Outra coisa que eu quero ensinar para vocês. Eu trabalho com padrão, gosto de trabalhar com padrão. Às vezes eu coloco a quantidade de ovos aqui na descrição em unidade, mas, gente, eu sempre faço pesando. Vou mostrar aqui para vocês. A balança já está tarada. Esse ovo meu aqui deu 58 gramas. Eu não sei se vai dar pra pegar na câmera. Aqui, ó. 58 gramas. Um ovo. 58. Eu tenho outro ovo aqui, vou pesar. Tô gravando com uma mão, gente. Deu 47 gramas. Vocês estão vendo a diferença absurda entre o ovo e outro? E olha só, vieram todos na mesma cartela. Estavam escritos como ovos grandes. Agora eu voltei os 2 ovos aqui, né, no caso, pra dentro aqui da xícara. Eu não gravei, gente, porque eu tô gravando com a mão só. Os 2 ovos deu um total pra mim aqui de 100 gramas, que é exatamente o que eu preciso pra essa receita. Eu utilizo 100 gramas, exato. Mas imagina só se eu tivesse usado 2 ovos grandes, 2 ovos de 58. Tinha passado 16 gramas. E se eu faço isso em larga escala, esses 16 gramas... vão se transformar em mais gramas conforme eu vou fazendo os bolos. Então, para eu não perder os ovos, eu gosto de pesar. Ah, Vanessa, mas e para dividir? Se um ovo que eu estou utilizando passar e eu precisar tirar, o que que eu faço? Como é que eu divido um ovo no meio? Gente, é bem simples. Eu pego um garfo, meu cinegrafista tá aqui correndo. Ai... eu pego um garfo, bato bem pra misturar, porque eu preciso que seja misturado tanto gema quanto clara, tá? E aí, eu retiro
o que eu preciso apenas. Eu coloco só o que eu preciso. E aí, o que sobrar, esse não é o caso aqui agora, só estou fazendo uma demonstração. O que sobrar, eu reservo para completar para o próximo bolo que eu vou bater. Teve uma vez que eu fiz uma experiência de bater 40 ovos no dia. Gente, se eu não tivesse pesado, eu teria consumido 5 ovos a mais. Mas é basicamente isso, pessoal. Eu peso os ovos tanto para padronizar os meus bolos, para que eles saiam todos do mesmo tamanho, porque o que garante o tamanho e o volume no bolo são os ovos, né, juntamente com o açúcar. E também para não ter desperdício de ingrediente. Vou bater aqui agora o bolo, vou adicionar todos os ingredientes aqui no liquidificador e bater por exatos 4 minutos. Aqui eu tenho 100 gramas de ovos, que pra mim foram 2 ovos, mas às vezes pode ser 3, tá? Então, pese os ovos. 60 ml de óleo, eu estou usando óleo de soja, mas use o óleo aí da sua preferência, tá bom? Vou colocar aqui também 50 ml de água. A cenoura já picada. Esse aqui é o bolo tradicional de cenoura. Eu deixo para adicionar o açúcar no final. Vou bater aqui por 4 minutos. Já bati, a massa ficou bem fluida. Vou raspar aqui com auxílio de uma espátula de silicone. Gente, um utensílio básico para confeitaria, para mim, é a balança e essa espátula de silicone, porque ela ajuda muito a evitar desperdício. Aqui agora eu vou agregar a farinha de trigo. Essa receita aqui, ela vai render pra mim uma forma de tamanho 16. Gente, as minhas formas de tamanho 16, elas são de 16 centímetros de abertura por 13 de fundo, tá? 13 centímetros de fundo e 8,5 de altura. Eu agrego a farinha com delicadeza. Eu já tenho prática com bolos, então eu mexo um pouco mais vigorosamente. Mas se você não tem prática, por favor, mexa bem devagarzinho, com delicadeza, para não desenvolver glúten aí na sua massa. Quem quiser também pode colocar uma pitadinha de sal, tá? Pronto, agora, por fim, eu agrego o fermento. Mexo bem devagarzinho. A vasilha tá rodando porque eu estou gravando com uma mão e misturando com a outra. Vou misturar aqui e volto com vocês. Outra coisa, gente, que é essencial é você sempre passar a espátula no fundo e trazer pra frente, porque às vezes fica um líquido lá no fundo. Se você não misturar bem, o seu bolo fica todo errado. Olha que massa mais linda, gente. A perfeição dessa massa. Tá bem laranjinha, só que a câmera ela dá uma diferenciada de cor. Aqui já começou a fermentar, eu consigo perceber. Porque algumas cenouras, elas têm uma acidez um pouquinho a mais. Ó, a minha forma é essa aqui, já untei com desmoldante caseiro. Eu já ensinei aqui no canal a fazer. Uma colher de óleo, uma colher de margarina e uma colher de trigo. Misturo muito bem, faço uma pastinha e passo com o auxílio do pincel. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. O próximo bolo que eu irei fazer é de cenoura cozida. Gente, a cenoura, eu cozinho ela e eu corto assim, ó, a espessura
Porque quanto menor você cortar, mais rápido vai cozinhar e vai evitar aí de você gastar muito gás. Ou então você pode cozinhar na pressão. Aqui é até ela ficar macia o cozimento. Vocês conseguem ver, ó. Ficou macia, eu já retiro. Escorro e deixo esfriar. Não joga água por cima, não precisa, tá? É só você escorrer mesmo e deixar esfriar para poder utilizar. Tenho 110 gramas aqui de cenoura cozida. Vou utilizar a mesma jarra, né? Porque tudo bolo de cenoura, não é preciso eu lavar. Gente, uma observação aqui pra vocês. O bolo de cenoura cozida, ele é o que dá mais segurança pra você trabalhar de forma padrão. Por quê? Quando você cozinha a cenoura, você quebra algumas enzimas ali que ela tem e ela reduz um pouco na acidez, ela equilibra ali os açúcares e os ácidos que ela tem e não interfere muito no crescimento da massa. Então, a melhor forma de padronizar os seus bolos, se você faz bolo de cenoura em muita quantidade, é você utilizar a cenoura cozida, porque ela vai fazer com que o seu bolo dê certo sempre, tá? Corre muito pouco risco, quase que zero, de um bolo com cenoura cozida em batumá. E o processo é o mesmo. Eu vou colocar aqui na jarra do liquidificador, na verdade já coloquei os ovos, a cenoura. Vou colocar também a água. No lugar da água, gente, você pode colocar suco de laranja, mas eu vou colocar água mesmo, porque esse bolo aqui é um bolo simples de cenoura. O óleo, tá? 60 ml de óleo. Eu não indico vocês modificarem a receita, porque ela já está no padrão, né, pra dar certo. Tem receita que se você modificar, dá errado, infelizmente. A quantidade de açúcar já é uma quantidade reduzida, então não precisa você reduzir também. Vou levar pra bater aqui por mais 4 minutos, né, igual o último bolo, e volto com vocês pra poder misturar. Ah, gente, eu vou aproveitar que esse aqui, a cenoura, ela tá mais molinha, e já vou bater com o açúcar. Gente, aqui o processo é o mesmo. Eu transfiro aqui pra vasilha. E eu não sei se vocês vão conseguir perceber a diferença, mas a cor, né, da cenoura com a base aqui da cenoura cozida, fica uma cor linda, gente. Vou ajeitar aqui a câmera. Fica uma cor linda, vibrante. Laranja lindo. E é o mesmo processo agora. Eu vou agregar o trigo, são 130 gramas de trigo. Acrescentar o fermento e levar a forno. Gente, eu não consegui gravar porque eu tô com a mão só, mas eu já coloquei o fermento aqui já. E agora eu já tô misturando com a espátula, pra me certificar de que tá tudo muito bem agregado. Essa aqui é a textura da massa do bolo de cenoura cozido. Textura maravilhosa. Algumas pessoas me perguntam a quantidade de massa que eu coloco na forma. Gente, eu não passo quantidade de massa para a forma não, tá? Porque às vezes dá variação. O importante é você saber trabalhar com a medida de forma que você possui. Essa minha aqui, que é de numeração 16, o correto é você encher 3/4 da forma. Eu divido a forma em 4 partes e encho 3 dessas 4 partes. Então, dessa forma, não corre o risco do bolo assar e transbordar, tá bom? Eu não costumo passar peso de massa para a forma, não. Porque eu não trabalho assim. O que eu faço ao pesar é padronizar a quantidade de massa. Por exemplo, se me rendeu aqui 500 de massa e eu for fazer 2 formas, eu tenho que colocar 250 em uma e 250 em outra, tá? Se couber. Se faltar também, o que raramente acontece porque eu trabalho com medidas, então não falta massa, não sobra massa, mas o que eu faço é isso.
Dou algumas batidinhas pra estourar as bolhas, né? Pra não ficar aquele buraco dentro do bolo. E vou para o próximo. Gente, agora eu vou para o terceiro bolo, que é o bolo de cenoura com suco de laranja. É um bolo muito aromático e é muito gostoso. Aqui eu já tenho os ovos, vou colocar o açúcar, 120 gramas de açúcar. Tenho aqui 50 ml de suco de laranja, 40 ml de suco de laranja. Eu estou utilizando a laranja pera, a cenoura, 110 gramas de cenoura, 60 ml de óleo. E como é padrão, vou levar para bater por 4 minutos e volto com vocês. Vou transferir aqui para vasilha. Eu não lavo a vasilha, como eu falei para vocês. É o mesmo sabor de bolo, então não tem problema. Tomaria muito tempo se eu ficasse lavando os utensílios, né? Lavando as vasilhas entre um bolo e outro. Também reduz os gastos, né, gente? Com água. Esse bolo aqui é o de cenoura com laranja. Você pode utilizar, no lugar do suco da laranja, gente, o aromatizante. Aí você só precisa substituir, né, o líquido por água. Mas dá pra usar o aromatizante também de laranja, né, algumas gotinhas. Pra quem não consegue encontrar laranja com facilidade. Ou pra quem tem a opção também, que é uma opção de um bolo um pouco mais econômico. Aqui eu gastei praticamente uma laranja pequena para um bolo. Se você quiser também pode colocar as raspas, né? O meu forno, ele já foi pré-aquecido ali, tá bom? O meu forno é o elétrico. E eu asso os bolos apenas com a resistência de baixo ligada, para que eles não fiquem esturricados. Agora aqui o fermento. Aqui eu uso 12 gramas de fermento. Mexo bem. Esses bolos de cenoura que eu estou ensinando para vocês, gente, abre um leque de possibilidades para vocês aí usarem da imaginação. Dá para fazer bolo mesclado de cenoura, bolo de cenoura com pudim de chocolate, já pensou? Aquele bolo pudim? Então, aliás, se vocês quiserem, eu trago aqui pro canal. É só comentar, quero bolo pudim de cenoura. Que eu ensino pra vocês. O bolo de cenoura com pudim de chocolate. Uma iguaria. Gente, eu vou tentar agilizar aqui, que a bebê tá que tá. Mas isso prova pra vocês, viu, meninas, que são mães aí, que estão precisando de renda, que é possível, sim, trabalhar com filho pequeno. Trabalhar com bolos aí, no conforto da sua casa. Sendo mãe, é possível. Agora, pessoal, eu vou pra minha última massa, que é o bolo de cenoura com iogurte. Coloquei aqui os ovos, tá? Eu tenho aqui, 100 gramas de ovos, viu, gente? Padrão aqui para duas formas de... para uma forma de tamanho 16, geralmente padrão são 100 gramas. Eu tenho aqui 60 gramas de iogurte, daquele natural, tá? Sem açúcar. O óleo. Existe uma infinidade aí de bolo de cenoura. Tem o amanteigado também, tem a massa chiffon para você fazer bolo com recheio. Então, se vocês quiserem, posso trazer esses bolos aqui também pro canal. A cenoura picada. Prontinho, tudo muito bem batido. Fazer o mesmo processo aqui agora, que é agregar a farinha e o fermento, e volto com vocês. Gente, eu não tô mostrando o passo a passo certinho, porque é simples, né? Bolo de cenoura é simples de se fazer, e porque a bebê já tá meio nojentinha, então vai aparecer ela chorando aqui, não é interessante. Esse aqui é o de iogurte, né? Com cenoura. Gente, o cheiro desses bolos, vocês não estão entendendo. Os mais aromáticos são tanto esse aqui, que é o de iogurte, quanto o que vai a laranja na massa. O cheiro é maravilhoso. Conta aqui pra mim, vocês são fãs
de bolo de cenoura? Aqui em casa, as crianças, principalmente, elas são apaixonadas. Né, bebê? Você ainda não come bolo, bebê. Principalmente quando você faz e coloca chocolate, né? É um clássico. Bolo de cenoura com chocolate. Fermento. Gente, quando eu faço esses bolos sozinha, sem gravar, rapidinho eu consigo bater. Mas gravando, você tem que posicionar... Você tem que posicionar a câmera no ângulo certo. Tem que tomar cuidado com a iluminação para não ficar escuro. Tem que controlar muita coisa. Controlar bebê para não sair a voz dele no vídeo e não atrapalhar. Então a logística é maior. Então acaba que fica um pouco mais demorado. Às vezes eu fico até chateada porque o bolo por demorar demais, ele não sai tão fofinho quanto geralmente sai quando eu faço sozinha, né? Minha produção normal. Mas é isso. Tô aqui pra ensinar pra vocês. Então, basicamente, eu tenho 3 trabalhos. Que é o trabalho do bolo, o trabalho da gravação e o trabalho com as crianças. Aliás, pessoal, quem quiser apoiar aí o nosso canal, tem a área de membros, tá? Já está disponível. E futuramente eu irei trazer conteúdos exclusivos. Então, se você quiser participar, o link vai estar disponível aí na descrição do vídeo. Aqui estão. Esse aqui é o de iogurte. Esse aqui é o de... com laranja, né, no caso. Deixei as raspinhas em cima para eu poder saber. Esse aqui é o de cenoura cozida. E esse é o tradicional. Tá? Vou levar pra assar e volto com o resultado pra mostrar pra vocês. Já posicionei, pessoal, lá dentro do forno. Aquele ali, é até pra eu me lembrar e não embaralhar. Aquele ali, o primeiro, é o tradicional. Aquele é o cozido. Esse aqui são com raspas, né? Com laranja, no caso. E esse, o de iogurte. Meu forno, ó, ele tem 2 grades. Tem aqui os degraus que você pode regular, né? A altura. E cabe um total aqui de 10 formas de tamanho 16. Ah, e ele possui uma tecnologia, tá vendo lá no fundo, ó? Tem aquela rodinha, é uma hélice convecção para poder jogar o ar quente por todo o forno e assar por completo, né? Gente, os bolos já ficaram prontos. Deixei esfriar um pouco para desenformar sem quebrar. E uma dica que eu dou para vocês, nunca, jamais desenforme bolo quente, principalmente o bolo de cenoura, porque ele é muito fofinho. E aí, se você tentar desenformar ele quente, ele vai se quebrar todinho. Aqui, ó, esse é o tradicional. Esse aqui com a cenoura cozida. Esse aqui, cenoura com laranja. E esse, cenoura com iogurte. Gente, eu costumo utilizar esses discos de isopor para poder embalar os meus bolos. Esses aqui são para consumo de casa, gravei o vídeo só para vocês verem, tá? Mas essa embalagem aqui que eu costumo utilizar. Vou desenformar aqui um por um. Cenoura tradicional. Dou uma balançadinha para poder soltar. Passo a faquinha antes, tá? Eu já passei em volta de todos eles. Vou deixar eles virados assim pra cima pra eu conseguir identificar. Tô colocando as mãos, porque como é aqui pra casa mesmo, não tem problema. Esse aqui, cenoura cozido. Cenoura com laranja. O cheiro desse bolo aqui é espetacular. Muito fofinho também. Acabei me esquecendo de mostrar a fofura desse, do tradicional. Gente, olha só isso aqui. Não parece uma esponja de tão fofo? E o último,
com iogurte. Pensa num cheiro gostoso que tem esse bolo. Muito cheiroso. Também muito fofinho, olha. Aqui estão todos eles desenformados e eu vou partir cada um deles para vocês verem por dentro. Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários qual desses vocês sentiram mais vontade de experimentar. Gente, olha a fofura desse bolo. Olha isso aqui. Não, vou aproximar, porque é demais, olha. Você já viu o bolo de cenoura mais fofo que esse? Esse aqui é o cenoura tradicional. Muito fofinho. Perfeito. Vou agora para o bolo de cenoura cozida. Teve uma seguidora que estava me pedindo muito esse bolo lá no grupo das confeiteiras. Bem, olha só isso. Que perfeição. Tem como alguém falar que esse bolo não é fofo? Cenoura cozida. Perfeito, perfeito. Esse bolo aqui foi muito pedido por você, viu, Doranilde? Espero que você faça na sua casa essa maravilha. Vou agora para o bolo de cenoura com laranja. Bolo de cenoura com laranja. Coloquei as raspinhas aqui por cima só para identificar, mas se você não quiser, não tem por que colocar, tá? Opa! Aqui, o bolo de cenoura com laranja. Super fofinho também, muito aromático. Perfeito. E aí, você já comeu bolo de cenoura com laranja? E o último, o bolo de cenoura com iogurte. Igualmente maravilhoso. Gente, quando eu troco de câmera, dá uma leve alterada na cor, tá? Da gravação, isso é normal. Porque essa câmera minha, ela tá com um foco meio estranho. Mas dá pra vocês perceberem a qualidade do bolo. Se vocês quiserem participar da comunidade Confeiteiras Apoio Confeiteiras, eu vou deixar o link, tá? Fixado no primeiro comentário. Esse link vai ser o do meu canal do WhatsApp e é apenas por lá que você tem acesso a essa comunidade. Essa receita que eu fiz aqui hoje pra vocês, ela foi vencedora de uma enquete que eu fiz lá na comunidade com as meninas, tá? Eu perguntei pra elas qual vídeo elas queriam ver aqui no canal, que eu trouxesse, qual receita que eu trouxesse aqui pro canal. E a vencedora dessa semana foi bolo de cenoura. Então, se vocês quiserem participar, ter acesso a essa comunidade pra gente conversar, trocar ideias, trocar experiências na confeitaria, é só clicar no link que vai estar fixado no primeiro comentário. E o resultado final é esse. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, dessa aula. Aqui, vou recapitular para vocês. Esse é o bolo. Esse é o bolo de cenoura com laranja. Bolo de cenoura cozida. Bolo de cenoura com iogurte. E o tradicional. E aí, pessoal? Percebe que não tem o melhor bolo de cenoura e sim o mais certo para cada tipo de venda? Agora você pode escolher entre o mais macio, o mais seguro, o mais simples e o mais diferenciado. E se você quer transformar todos esses bolos em vendas todos os dias, já se inscreve aqui no canal. Aqui eu ensino confeitaria de uma forma simples, prática e pensada em quem quer fazer dinheiro. Comenta aqui embaixo qual outro bolo você quer que eu traga as 4 versões aqui pro canal. E se você quer receber a lista de ingredientes dessa receita para outros tamanhos de forma, eu vou deixar o link aqui do meu canal do WhatsApp fixado no primeiro comentário. É através desse canal que você também recebe o acesso exclusivo para participar da nossa comunidade Confeiteiras Apoiam Confeiteiras, onde você aprende trocando experiências com outras pessoas que também trabalham e vendem bolos caseiros. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por terem assistido mais um vídeo aqui do canal. Até o próximo. Shalom!